Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a Sketchbook Profissa. Aqui quem fala é James e hoje dando início aqui mais um tutorial de introdução a Sketchbook Pro, onde a gente vai estar desenvolvendo uma arte, um concept art embasado no jogo do Resident Evil 4 Remake, jogo lançamento, jogaço por sinal. E enfim, só fazer algumas considerações aqui, galera, antes de começar, tá? Para que fique bem claro, o ambiente que eu tô, né, como eu preciso ficar na mesa e a mesa pequena onde eu tava fazendo os vídeos de introdução, né? O que acontece? Eu tava com dificuldade para desenhar ela por ser pequena, então eu acredito que eu não tava conseguindo dar o meu melhor ali. Eu já estou habituado com a mesa de 24 polegadas. E a de 13 estava me atrapalhando muito, então eu preferi fazer o seguinte, de fato trabalhar na grande, só que a grande ela causa um barulho, porque ela tem uma ventoinha que é da sua fonte de alimentação, que faz um barulho muito, sabe, assim, eu vou tentar eliminar isso de forma que eu deixe o áudio um pouco alto da minha voz, entende? Mas assim, para quem de repente se sentir incomodado, eu vou deixar o mesmo vídeo dessa arte que eu vou estar trabalhando aqui, onde vocês podem estar vendo o vídeo sem eu estar falando ali, só a arte, entendeu? Então assim, não é que eu estou repetindo os conteúdos, beleza? Que fique bem claro isso, não estou repetindo, tá? Mas é que simplesmente eu vou deixar essas duas opções para que quem de repente achar que ficou um pouco irritante, né, se irritar também, né? Enfim, o barulho da ventoinha, do computador também, do meu notebook também ele faz barulho, né? Começa a de repente esquentar, ele começa a rodar aqui. Então para que vocês de repente que também pode ter ver esse vídeo aqui onde eu faço algumas considerações, onde eu vou explicar algumas regras, tudo. E vocês podem de repente acompanhar o outro vídeo solo, onde tem só a arte ali, uma musiquinha de fundo, pá, entendeu? Para que fique mais, para que vocês tenham mais opção, tá? Basicamente é isso que eu queria falar, tá? Bom pessoal, agora é o seguinte, eu vou tá fazendo uma introduçãozinha aqui sobre regra dos terços, tá? Não tem muito assim o que falar, a regra dos terços é algo muito básico, tá? Mas para quem não sabe, assim, é onde a gente aplica uma regra, onde a gente divide a cena em 9 blocos, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora na tela, tá? A gente divide em 9 blocos iguais. E para que a gente faz isso? Para que a gente consiga trabalhar a imagem com mais proporção, tá? Eu vou tentar, tá vendo? Eu tô dividindo aqui nesses blocos. E o que acontece? De forma muito prática aqui é o seguinte. Eu vou explicar para vocês, tudo que tiver aqui, ó, nesses pontos de intersecção, sabe, esses pontos aqui de encontro aqui, ó, tudo que tiver aqui é onde está o nosso ponto de onde está a informação de interesse, onde deveria estar o elemento mais importante que a gente vai estar criando nessa cena, tá? Então assim, ó, tudo que está nessas linhas aqui, tá, não precisa ser simétrico a elas, mas a gente usa elas como um ponto de navegação, para a gente se orientar melhor, tá? Então, ó, tudo que tiver aqui nesse ponto é onde, basicamente na cena, deve estar os elementos mais importantes na construção dessa cena. Eu utilizo isso aqui sempre, tá? Eu utilizo como regra porque eu já tive muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade de iniciar um trabalho e não saber por onde começar, sabe? Então, galera, parece que assim, que não, mas esse tipo de regra, quando você aplica ele já de início, quando você aprende a utilizar isso, sabe, isso vai virando uma regra, vai virando uma prática constante no seu trabalho, você de certa forma consegue desbloquear, sabe, esse processo de trava de você passar do papel em branco, né? O que eu vou fazer? Galera, não tem segredo, faz isso aqui que dá muito certo, tá? Eu vou explicar o motivo por quê. Ó, então assim, aqui está a nossa regra dos terços, beleza? E eu quero fazer um cenário, eu vou começar, eu tenho uma questão seguinte, assim, comecem a dominar o desenho pela perspectiva, tá? Para vocês não virarem um tipo de desenho que só desenha personagem, só desenha figura humana, só desenha figura ali, só personagem e não consegue, sempre deixa o cenário para depois, e isso de certa forma, galera, é uma deficiência que muita galera cria por focar nisso, né? E não trabalhar algo que é fundamental, que são os cenários, tá? Então é o seguinte, ó,
Então aqui, ó, aqui tá a nossa regra dos terços, né? Como eu falei, ó, aqui pelos cursos vocês estão vendo, né? Os pontos de intersecção onde tá tudo que é de importante. O que acontece? Se a gente pegar e utilizar essa regra como uma base, um ponto de partida, a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou trabalhar o ponto de perspectiva, eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou colocar ele nesse ponto aqui, ó, tá? Eu vou colocar ele nesse ponto aqui, exatamente aqui, ó, tá? Tá vendo? Ó, eu já para criar a cena, eu escolhi um ponto estratégico onde fica exatamente na intersecção, né, da regra dos terços. Por quê? Porque para mim é muito mais cômodo eu começar daqui do que colocar esse ponto aqui, esse ponto de fuga aqui. Você entende? Isso aqui, galera, já é é basicamente assim um ponto de partida que a gente utiliza. Isso facilita muito, assim, sabe? Você não fica pensando tanto por onde começar. Então, assim, basicamente isso aqui, ó. Porque a linha do horizonte, ela vai estar, essa linha do horizonte que a gente quer, ela vai estar sempre aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui com uma outra cor para ficar um pouco mais... Ó, é o seguinte, a linha do horizonte sempre vai ficar aqui, tá? Então é isso aqui, ó, nosso ponto de fuga, eu coloquei ele nessa intersecção aqui. Para mim é mais interessante porque isso no final das contas, o que acontece? A gente vai criar uma imagem que automaticamente e sim, de forma intuitiva, ela vai ficar mais agradável aos olhos, porque eu tô aplicando essas regras, e essas regras elas vão fazendo parte de um processo onde sempre eu vou repetindo ele, e não que eu vou repetir a mesma cena, não tem nada a ver com isso, mas partindo desse ponto onde eu já começo dessa forma, eu crio um padrão, sabe? E eu sempre vou falar assim, o quanto que é importante a gente ter um padrão de trabalho, assim, sabe? Né, como começar a arte. Então é o seguinte, ó, lembrando em consideração que o nosso ponto de fuga está aqui, eu quero criar uma cabana, eu vou criar ali um cenário, sabe, dos personagens. Então eu decidi, ó, vamos começar aqui com um blocão, tá? Isso aqui seria basicamente a casa, né? Tá vendo? Ó, é muito simples, tá vendo? Ó, é isso, é um quadrado, não tem muito o que enfeitar aqui. Então, ó, aqui eu vou fazer uma cerca, tipo como se fosse uma cerca, não, como se fosse um corrimão, sabe? Esse tipo de coisa. E aqui uma chaminé, ó, tá? Porque eu vi muitas chaminés lá no Resident Evil 4, é algo que tem bastante, assim, sabe? Então, ó, vou fazer aqui uma chaminé, tá vendo? Ó, muito básico, ó, tudo de forma muito básica, muito simples e objetivo. E aqui um telhado. Ó, né, levando em consideração, galera, que eu estou utilizando, né, como falei, como base sempre a regra dos terços, ó. O chão, né, ele é um chão todo angular, mas não importa. Por enquanto, eu preciso ter essa sensação de dimensão, tá? Eu preciso ter essa sensação de dimensão do trabalho. Tá vendo? Ó, eu aplico a regra dos terços, eu tiro. O que acontece? Automaticamente essa arte aqui, quando a gente for trabalhar os outros elementos, se a gente quiser fazer o personagem, a regra dos terços vai estar aqui para a gente poder alocar de certa forma os elementos de forma que fique harmônico, que faça sentido, que a gente não se perca no processo, que a gente tenha, como de certa forma, uma bússola para estar navegando, entende? Então é isso. Então, ó, eu vou todo o meu cenário, apesar de eu gostar de cenários bem complexos mesmo, sabe? Eu começo ele de forma assim, ó, muito básica, sabe? Tudo tem que ser o começo mais básico, mais simples possível, entende? Ó. Aí vamos supor que aqui, ó, esteja aqui tenha uma porta, tá? Vamos colocar a porta aqui, tá? Ó, uma porta.
Vou imaginar que essa janela ela esteja na altura da porta aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu puxo a linha para cá, ó, eu puxo a linha para cá. Tá vendo? Ó, não tem problema, eu puxo a linha para cá e depois eu apago. Isso aqui é só para que eu vou usando como uma referência mesmo, uma referência visual, entendeu? Só de proporção mesmo, né? A janela tem que estar ali entre a porta, ela não pode estar nem acima nem abaixo, né? No meio, de baixo um pouco mais para cima, assim, entende? Ou mais ou menos isso, entendeu? Acho que eu tô sendo bem claro aqui, ó. E aí, vamos imaginar que essa cabana, ela é toda feita de madeira, e as madeiras, elas não são assim simétricas, ó. Agora, o que acontece, ó? Olha que, né, que parada, para vocês repararem, ó, tá vendo? As linhas, elas estão retas, não importa, tá? Por enquanto, eu tô na construção do esboço, tá? Não fica se limitando a querer agora fazer detalhezinho, sabe? Ficar, tipo, trabalhando item por item. Agora não é hora. Agora o que a gente precisa, o que acontece? Por que a gente utiliza a regra dos terços e a gente vai aplicar esse esboço mais rápido, mais simples, mais objetivo, sem muita firula? Pelo seguinte, galera, porque quando a ideia vem, tá, a gente não pode perder tempo com detalhes que agora é superficial. Os detalhes, eles vão vir depois, eles, né, automaticamente vêm depois. Então agora, ó, procura conceber a ideia muito rápida, muito básica do que a gente quer. Isso aqui, ó. Tá? Aqui tá toda a ideia da cabana, e a partir daqui a gente já consegue, fica melhor para navegar. Agora, por exemplo, outro elemento que eu quero estar criando aqui tá, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão, ó. Tá vendo? Ó, assim, isso aqui é uma forma rápida de passar a informação, entendeu? Basicamente é isso. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou separar um pouco esses planos. Eu preciso dos planos. Eu quero separar isso aqui do fundo. Sabe como que eu vou fazer isso? Vou mostrar pra vocês. Como que eu vou estar separando essa arte inteira do fundo? Então, porque eu quero criar um background, sabe? Eu quero criar um cenário por trás, né? Tudo, né? Como eu falei, a gente está criando um cenário, então a gente tem que pensar em toda a composição da cena. Galera, se tem uma coisa que eu aprendi a gostar demais de trabalhar é cenário, sabe? Eu sou apaixonado por trabalhar cenário, esse tipo de composição, me agrada muito, sabe? Eu fico muito feliz de desenhar. Eu nunca tive preguiça para fazer cenário, né? Tem gente que tem um pouco de preguiça. Eu, pelo menos na época que eu entrei para trabalhar com quadrinhos, muitos desenhistas não gostavam, né? Era sempre um tabu, porque dá trabalho, né? Fazer cenário, de certa forma, dá trabalho. É muito mais fácil a gente fazer o que a gente gosta. Isso na arte não é diferente. Senão, na hora de fazer o desenho, a gente tende a fazer o que a gente mais gosta de desenhar, né? O que a gente se sente mais confortável, né, de desenhar. E pra mim, eu sempre tive uma coisa que eu sempre foquei onde de certa forma para as pessoas era assim onde as pessoas tinham um tabu ali, sabe? Alguma coisa desse nível, assim. Eu acho interessante que a gente se desafie sempre, sabe? Porque isso leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Então é o seguinte, ó.
Então assim, por isso que eu falo pra vocês, meu, começa a pegando o que talvez... Eu tô falando de cenário porque eu sei de fato, assim, como eu já desenho há algum tempo, eu sei muito bem que pra muitas pessoas cenário é o que mais pega, entendeu? Que a galera tem mais dificuldade. Né? E assim, as ferramentas de perspectiva que eu estou utilizando aqui no Sketchbook Pro, ele já te dá tudo pronto, assim, né? Mas eu, quando desenhava no papel mesmo, né? Como acho que eu já mencionei, eu tinha réguas de 60 centímetros, de 80 centímetros enormes, que eram que eu gostava de trabalhar pontos de fuga que não estava dentro do papel, que estava sempre fora. Sabe? Era muito raro eu trabalhar um ponto de fuga, a não ser que fosse um ponto de fuga, né, no meio do papel. Né? Eu queria sempre aqueles pontos que estouravam, então eu tinha que ficar emendando a folha com durex, sabe? Colocava outra folha sulfite para complementar essa página 3 que eu trabalhava, e isso fazia com que o ponto de fuga ficasse longe, né? Porque eu queria trabalhar justamente com pontos de fuga que estouravam, que escapavam, que eles não estavam dentro da imagem que eu estava construindo, entende? Então, isso foi algo que eu, com o tempo, né, aprendi a trabalhar. Ó, é o seguinte, a gente vai deixar sempre... É sempre interessante deixar o background, galera, cinza, tá? Porque... fica melhor pra gente trabalhar os contrastes depois de cores, entendeu? Assim, cor, a gente basicamente sempre vai evitar a cor branca ali. Depois eu vou explicar isso melhor na parte assim do tutorialzinho aí de cor, assim, sabe? Vamos deixar isso pra depois, tá? Mas basicamente é o seguinte, trabalhem sempre o background cinza, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Então, ó, o background aqui tá cinza. Aí eu posso chegar aqui agora e colocar branco, tá vendo? Assim, eu consegui trabalhar, tá vendo? Eu separei os planos, tá? Ó, se eu tirar aqui essa imagem, o background tá aqui. E agora, de forma bem básica, o que eu quero trabalhar aqui, né? O cenário de fundo, o background. Ó, eu coloco essas linhas aqui dessa forma, que pra mim é uma forma de se orientar melhor, né? Tá? Sabe, pra você deixar o desenho 3D. Tá vendo? Ó? Embora aqui não vai ter nenhum tipo de piso dessa forma, mas eu preciso ver essas linhas aqui funcionando. Ó. Elas têm que funcionar pra cá, porque se eu for imaginar um objeto aqui, eu sei que ele vai estar, se vamos supor, uma caixa. Essa caixa ela vai estar nesse ângulo de perspectiva, ó. Tá vendo? Muito simples, né? Mas é basicamente isso. E isso vai valer, por exemplo, se eu for desenhar aqui uma pedra, até a pedra, galera, assim, ela tem que estar no ângulo de perspectiva, sabe? Porque fica muito mais fácil eu ver essas linhas fazendo esse trabalho, porque vamos supor que essa iluminação ela vem daqui, ó. Vamos supor que a iluminação venha daqui, então eu já sei que aqui é mais escuro e aqui é mais claro, entende? Então, assim, é importante trabalhar isso, por quê? Porque desde para construção de anatomia, para construção de cenário, qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for imaginar, não adianta, não tem como, sabe? A gente tem que ter essa visão 3D das coisas, sabe? Né? Tá vendo? Ó, aqui eu separei o plano, por quê? Eu quero criar aqui, atrás disso aqui tudo, com mais facilidade, eu quero criar todo o cenário, eu quero criar todo o ambiente. Ó. Então, ó, eu vou fazer de forma muito básica, tá? Só para que vocês entendam, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Olha que básico que é para trabalhar. Ó. Beleza? Criei essa parte aqui, tá? Ó. Aí eu vou pegar a mesma imagem.
que eu estou trabalhando assim, por exemplo, composição, tá? E aí a gente imagina que tem outros, aí, né, a gente, como eu falei, ó, todo esse processo depois, tá? Eu vou imaginar que tem outros elementos aqui, tem outros tipos de, né, de... O que escapou aqui agora? Né, assim, essa floresta, ela vai ter vários tipos de bioma, sabe? Vai ter, né, muito tipo de planta diferenciada, então, assim, sabendo, ó, isso aqui eu tô colocando agora, assim, tudo muito básico, assim, sabe? Só pra poder passar a ideia do que eu quero, sabe? Pra vocês conseguirem entender com mais facilidade, entendeu? Então, assim, né, como eu falei, lembrando que isso aqui é só um esboço, então assim, o que eu quero agora rápido, o que eu quero dizer é o seguinte: de forma rápida e objetiva, eu tenho que passar a ideia rápida, você entende? Sem firula, sem perder tempo, sabe? Sem ficar agora perdendo tempo com detalhe, agora não é a hora disso, né? Basicamente o que eu quero dizer é isso. A gente vai ter que trabalhar essa imagem de forma rápida, intuitiva, sabe? Dinâmica, tem que ser tudo muito dinâmico. Ó, tá vendo? Até isso aqui, ó, eu fiz isso aqui sem querer, ficou legal, já gostei disso aqui, ó. Aí o que eu faço? Pra replicar ele, eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim, isso. Tá vendo, ó? Ó, deixa eu colocar isso daqui. Vendo, galera, ó, isso aqui é um background. Aí eu vou e simplesmente coloco a casa, ó, tá aqui, tá vendo? Eu fiz um background, tá lá atrás, né, pra você ver, ó, não importa, eu tive trabalho de fazer tudo isso aqui porque além de eu querer explicar para vocês o conceito, eu tenho uma coisa no meu trabalho que é muito particular, é meu, tá? Eu desenho tudo, eu gosto de desenhar o cenário numa camada, eu gosto de desenhar o background numa outra camada, eu gosto de desenhar tudo separado por planos, tá? Porque pra mim é muito mais fácil depois de eu estar trabalhando elemento por elemento, vocês entendem? Então assim fica muito mais fácil do que eu pegar a arte inteira. Eu admiro muito artistas que trabalham tudo numa layer só, faz tudo ali, o cara consegue resolver tudo. Eu acho isso inclusive genial, né? Mas para o meu processo eu prefiro fazer dessa forma, onde eu trabalho elemento por elemento, coisa por coisa, entendeu? E é isso, eu prefiro que seja assim porque eu tô mais habituado, sabe, a fazer dessa forma. Então, ó, né, a gente já tem basicamente aqui uma cabana, vocês já conseguem enxergar, né, por mais que os traços eles estejam assim de forma bem brusca mesmo, bem, sabe, não tem nada, tem uma definição, mas a ideia, né, como eu falei, a ilusão, a ideia já foi passada, a gente já vendeu a ilusão de que a gente quer uma cabana. Se fosse para vender um conceito, alguma coisa, o cara já ia estar comprando a ideia aqui, entendeu? E a gente volta aqui para o primeiro plano e aí a gente define mais algumas coisas. Aqui a porta. Sim, acho que nesse vídeo aqui eu vou conseguir já passar pelo menos a ideia. Ó, vou deixar aqui a porta. Não vou deixar nada simétrico aqui porque, cara, eu tô apaixonado pelos gráficos, por todo o concept art do Resident Evil 4 Remake. É incrível, galera, assim, simplesmente é uma obra-prima, assim, sabe? É muito lindo, é muito bem feito, sabe? O trabalho artístico que eles tiveram para poder fazer isso, sabe? É incrível, sabe?
tá vendo? Ó, eu vou, aí de repente eu vou assim mais pra frente, como eu falei, isso não é agora, tá? Mas eu vou quebrando o padrão, ó, tá vendo? Eu vou quebrando o padrão e vou saindo daquele desenho mais todo rígido, cheio de curvas retas, simétricas, para deixar exatamente o que o mundo não é. O mundo não é totalmente simétrico assim, entende? Ainda mais uma cabana meio medieval, né? Que todo o conceito do Resident Evil, ele fica nesse, ele mergulha, né, entre esses dois mundos, entre o mundo medieval, né, e o mundo que a gente conhece mesmo. Então isso é algo que eu gostei demais, assim, sabe? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Olha como é que já ficou mais interessante só essa porta aqui, ó. Pouquinhos detalhes que eu vou colocando, poucos detalhes mesmo. Olha como é que já fica bem interessante, ó. Tá vendo? Tá? E como eu falei, né? Eu prefiro trabalhar tudo assim no grafite azul, porque é uma orientação visual, tá? Né? Ó, a janela aqui, ó, vamos fazer uns detalhezinhos na janela aqui. Galera, eu adoro muito, eu gosto demais desse processo de criação de esboço, sabe? Como vocês podem ver, eu não tô utilizando e olhando nenhuma referência agora, né? Porque é um exercício, certo? Se é um exercício, vamos tentar trabalhar o máximo que a gente consegue com o que a gente tem na mente. Assim, você viu uma parada uma vez ali num filme ou no game mesmo, sabe? Você observou, então procura, assim, sabe, prestar atenção, né? Como eu falei já anteriormente, acho que a grande qualidade para qualquer desenhista é você ser observador, sabe? Você prestar atenção em detalhes, porque tudo isso no final das contas vai fazer diferença no seu trabalho, entendeu? Eu já tinha feito algumas coisinhas aqui, mas eu preferi trazer, acho que desde o zero, assim, sabe, construir tudo, porque fica mais fácil de explicar, entendeu? Do que já trazer um desenho meio que pronto e ficar falando ali sobre, né? Acho que pelo menos eu aprendo muito vendo o processo de muitas coisas assim desde o começo, sabe, galera? Pra mim é muito mais fácil, né? Por isso que eu acho que eu procurar ensinar alguma coisa dessa forma faz muito mais sentido do que eu ficar tirando, do que eu não trazer algo, sabe, mais tátil, sabe, para que seja, para que eu possa dividir, explicar, entendeu, e passar os pontos que eu quero que vocês entendam. E, por exemplo, assim, porque assim, eu acredito que se funciona comigo, né, pode também funcionar para vocês, né, e faz sentido que eu passe isso de uma forma da forma basicamente que eu aprendi, entendeu? Não que seja o jeito pétreo, certo de fazer as coisas e o único. Não é o jeito certo e único, entendeu? Pode ser, por exemplo, se você não gosta, se o azul te incomoda, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico aqui, se o azul te incomoda, fazer o grafite todo em azul, usa o vermelho, usa o cinza, normal, usa o preto, você entendeu? Se você conseguir se orientar bem, não tenta desvirtuar o que já está funcionando bem em você, beleza? Eu faço em azul porque para mim mentalmente funciona muito bem, eu consigo trabalhar os elementos, consigo separar muito bem os planos, e aí dessa forma eu vou conseguindo trabalhar elemento por elemento da forma que para mim faz total sentido, entendeu? Mas não é que eu estou colocando como uma regra básica e vocês têm que seguir dessa forma e faz assim. Não, né? Se para você é muito agradável fazer o grafite cinza, faz no cinza, faz já no preto, não tem problema. Deixa que vocês consigam captar a ideia tipo, da importância de cenário, de composição, né? Aqui, ó, vamos esquecer do que está aqui, ó. A composição está aqui, beleza?
Agora vocês querem ver algo interessante, ó? Utilizando aqui a regra dos terços, que é o exemplo onde eu queria chegar. Tá? Onde que, por exemplo, aqui ficaria mais fácil eu desenhar um personagem, né? Vamos supor que o Leon, ele tá chegando de encontro com a cabana, né? É uma cena bem peculiar no jogo, que é a cena do início ali. Né? A gente pode colocar de forma mais central, lembrando que o ponto de fuga, galera, ele tá aqui, ó. O ponto de fuga, ele tá aqui, tá? Então, a tendência do nosso olho, por mais que não pareça de todo esse desenho, é a gente olhar para onde? Para a porta. Vocês estão entendendo? Olha onde eu coloquei o ponto de fuga, na porta. O personagem vem, né? Ele vai entrar. O que? A cabana representa o que? O mistério. Ele está pesquisando ali o que aconteceu. Então, olha onde eu coloquei o ponto de fuga, aqui na porta. Entendeu? Então, assim, vocês verem como que através da regra dos terços, que é algo tão simples, galera, isso é algo que tem, né, no celular, né? Você vai tirar a foto ali, aparece a gradezinha para você, então você já consegue, de certa forma, sempre se orientar. É algo muito básico, entende? Mas olha como que a gente utiliza esse básico aqui nesse trabalho. Então, aqui eu estou utilizando a composição da cena, sabe? Na composição do storytelling, entende? O personagem está chegando, e aí onde que eu coloquei a porta? Exatamente na perspectiva, porque se aqui está o nosso ponto de fuga, é para onde o nosso olho instintivamente vai olhar. Embora, né, o desenho ele não tenha isso aqui, ó. Embora o desenho ele não tenha isso aqui, ó, já de fato desenhado, tá? Você entendeu? Ele não tem isso aqui, ó, tudo muito bem definido, tá? Né? Basicamente uma seta, ele não tem uma seta indicando que é para cá. Você entende? Mas por eu ter colocado o ponto de fuga estrategicamente aqui nessa intersecção da regra dos terços e ter colocado a porta ali, eu trabalhei os elementos de forma perfeita, que essa imagem ela vai ficar muito harmônica na hora de você vender a ideia. Você entende? Como é que você vende a ideia para alguém? Não faz sentido. É a cabana, né? Uma cabana toda sinistra, e o personagem ele tá entrando. Onde que ele vai entrar? Né? Para onde o nosso olho instintivamente vai olhar, que vai ser para cá, né? Para esse ponto de fuga aqui. Entende? Que é o elemento onde eu coloquei a porta, entendeu? Assim, pra vocês verem, não foi aleatório, não foi o que onde que eu vou colocar? Eu vou trabalhar essa porta, por exemplo, eu vou trabalhar, tipo, essa porta aqui, eu vou desenhar a porta aqui, você entende? Eu não preciso pensar muito quando eu utilizo essa regra. Quando eu utilizo essa regra, eu já tenho muito bem definido, porque eu utilizei um parâmetro que eu sempre uso, e de tanto você replicar, você acaba fazendo isso no piloto automático, entende? Então, também a porta está onde tem que estar, entendeu? Eu não teria lugar melhor para estar essa porta do que exatamente nesse lugar onde está o ponto de fuga, onde está onde eu comecei toda a construção da cena. E aí, agora vamos para, né, agora vem a cereja do bolo. Onde que a gente colocaria o personagem, galera? Ó, se o ponto de intersecção ele tá aqui, o legal que a gente colocar é o seguinte, ó, essa linha aqui, ó. O personagem ele tem que estar aqui. Você entende? Ó, porque a câmera que eu escolhi, o ponto de fuga ele tá abaixo. Então vamos considerar que esse ponto de fuga ele esteja aí na altura da virilha do personagem, da cintura, do joelho, entendeu? A gente pode escolher, né? Mas ó, se eu coloquei aqui, ele vai estar bem até na altura do pé, né? Só que, ó, estoura pra cá, ó. Agora eu vou explicar. Então, ó, é aqui, ó, é exatamente aqui que o nosso personagem tem que estar, porque ele está olhando pra cá, ele está olhando pra porta, né? O objetivo dele é aqui, ó, é a porta, entendeu? Tá? Então é isso. Então, vamos trabalhar aqui de forma que eu estou utilizando a regra dos terços. Eu queria muito explicar isso para vocês, porque eu acho que é muito básico. Vocês vão reparar na minha arte que eu sempre vou aplicar essa regra, entendeu? E para mim funciona muito bem. Então, ó, eu vou desenhar um personagem aqui de forma rápida, tá? Sem perder tempo, sem pensar agora em detalhes, tá? Eu vou desenhar um bonecão, tá? Ó, e olha como é que o meu esboço ele é bem rabiscado mesmo, galera, sabe? Eu não tenho medo de ficar rabiscando agora, porque, como eu falei, a intenção é pegar essa ideia que está na mente, rápido, e já jogar ela pro papel, ó. Então, ó, o ideal seria que o personagem estivesse aqui, ó.
Entenderam? Olha como é que eu trabalhei isso de forma que fica muito claro e objetivo a informação, ó. O personagem, ele tá, né, a linha de perspectiva tá aqui, então ele caminha de encontro, a cena, ela tem que... A cena, né, o que essa cena tá contando, você entende? A importância da regra dos textos, para mim, acho que o mais importante é porque o que essa cena tá contando, o que você tá vendendo com a imagem, porque pegar uma arte que não passa nenhum tipo de informação, galera, acho que é um desuso que a gente pode fazer. Eu não vou dizer perca de tempo, assim, sabe? Mas né, a questão é de intuito, né? A minha ideia é vender esse trabalho, certo? Eu quero vender esse trabalho e fazer e executar ele da forma mais correta possível, certo? Então, assim, eu tenho que acertar nesses elementos. Eu tenho que lembrar que se eu for vender isso aqui para uma empresa como a Capcom, por exemplo, eles têm todo ali a ideia deles, a concepção. Olha, a gente quer uma história de sobrevivência, vai ter zumbi, vai ter castelo, vai ter cabana, vai ter, sabe, pessoal ali na cabana num clima de terror, né? Isso tudo você recebe pelo roteiro, né? Eles mandam um monte de referência que é o briefing, né? Para você poder juntar todas aquelas imagens. Aí eles vão mandar a imagem de cabana lá de 1800. Eles vão mandar aí um monte de compilado de coisas antigas, de itens, acessórios da época. Por exemplo, como que era o fogão da época. O fogão não tinha fogão, era uma lareira. Era uma lareira com fogão a lenha, entendeu? Então não é um fogão, você entende? Então se tudo isso é mandado, você pega essas imagens, você vai trabalhar todas elas para construir essa cena aqui. Então aqui, por exemplo, eu teria que ter uma foto da cabana, eu teria que ter uma foto de todo o bioma, de todo como que eles querem a floresta, tudo. Eles vão mandar, galera, cada folha, cada árvore que está ali desenhada, que está ali, que é vendida no concept art, eles escolhem, sabe? É tudo escolhido, assim, o tipo de tijolo, como que é feito, essa casa, ela é toda feita de barro ou de madeira, né? De pau a pique, como que funciona, né? Como que funciona o poço, né? Não tem encanamento, então você vai ter que desenhar o poço de água, você entende? Então assim, como eu falei, o bioma de cada tipo de planta, sabe, tudo isso é passado no briefing e através disso o artista pega e vai compondo essa cena aqui. Então agora eu já compus a cena, né? Tendo isso em mente, assim, do que é um jogo de terror, tudo, né? Eu já tenho aqui a cena, tá vendo? Ó, eu tiro agora a regra dos terços e olha o que acontece. Ó, eu tiro a regra dos terços, tá? E automaticamente, galera, eu tenho um arte aqui que ela já funciona. Ela funciona muito bem, entendeu? O personagem, você percebe claramente que é um personagem aqui, ele tá chegando em algum lugar e tem uma porta ali desenhada na frente, entendeu? Acabou, sabe? Então assim, aí agora o resto é história, agora é só detalhe que a gente vai colocar, vai passar todo... trabalhar esses elementos que eu falei de como que é você pegar as fotos que você vai separar no briefing e vai utilizar tudo aqui. Isso, galera, vai deixar o desenho muito rico, sabe? Porque utilizar referência é essencial para esse tipo de trabalho dar certo, porque você vai pegar todas as ideias que já existe, e você vai pegar elas e vai jogar elas na sua arte, entendeu? E você vai criar algo novo, você entende? Então essa é a beleza da parada, né? Isso é algo que a gente vai estar vendendo essa arte exatamente de acordo com a perspectiva que o personagem que o cliente quer, né? Como que ele vai, né, pagar e utilizar e fazer o bom uso disso na hora dele trazer isso para o game, porque aí a galera que for trabalhar com 3D, né, eles já vão ter todos esses conceitos aqui muito bem definido, né? E aí também a galera 3D é outra história, eles vão ter também todo o briefing deles lá de texturas, dos biomas, de tudo como funciona, da mesma forma que funcionou aqui para a gente desenhar essa arte 2D, né? E assim, né? E eu trabalho de forma que, né, a arte, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu separo os elementos, ó. Se eu não quiser que esse personagem ele não esteja aqui, também tem uma questão, galera, ó. Aí, por exemplo, ó, eu posso pegar ele, né, e posso colocar só a silhueta. Ó, olha que louco. Olha isso aqui, ó. Só a silhueta gigante, eu não preciso colocar o personagem, ó. Eu coloquei só o personagem grandão. E aí o que acontece? Eu estou trabalhando aqui a blocagem, ó. Eu vou explicar isso aqui melhor para vocês entenderem.
Ó, eu vou, tá vendo, ó? Você entende? Quando eu trabalho o desenho de forma que eu faço o cenário lá atrás, eu faço o que está em segundo plano e em primeiro plano, eu divido os planos todos por camadas, eu tenho esse controle aqui. Eu consigo controlar tudo muito mais fácil do que desenhar tudo numa coisa só e fazer uma maçaroca, entendeu? Esse tipo de alteração fica muito mais difícil de fazer, né? Pra vocês verem, colocar disso, certo? Para isso aqui, beleza? Tem, né? Eu posso escolher, fica... Tá vendo? As duas formas funcionam muito bem. Agora eu vou explicar o porquê que funciona bem, tá? É o seguinte. Ó, imagina um tabuleiro... Para a regra dos terços, imagina o seguinte. Imagina um tabuleiro de xadrez, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, quando eu divido a cena, essa imagem dessa forma aqui, eu vou explicar para vocês o que acontece que é bem interessante, galera. É o seguinte. Ó, quando eu divido essa arte dessa forma, sabe, nesse tabuleiro... Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que não está indo. Ó, eu vou explicar para vocês uma regra que... Pra mim, assim, eu vou explicar ela da forma que eu aplico, você entende? Não é uma regra que, sei lá, que eu li no livro, mas é o seguinte. Um tabuleiro de xadrez, ele apresenta para você uma composição perfeita, certo? Muito simples, muito claro, muito objetivo. Preto, branco, certo? É isso. Isso forma o quê? Uma composição, né? Agora, vocês imaginam se de repente eu estou fazendo essa composição e eu vou explicar para vocês, ó. Eu estou fazendo essa composição e aí... Vamos supor que eu coloque... Que eu faço isso aqui, ó. Eu perco essa regra de composição, não perco? Perco, mas ainda assim eu tenho uma composição aqui, que é onde está tudo preto e tem esse quadradinho aqui branco, certo? E ainda assim isso consegue ser uma regra de composição, tá? Onde algum elemento poderia estar desenhado aqui e todo essa outra parte aqui preta poderia ter algum tipo de elemento. Então é o seguinte, ó, partindo desse princípio básico, onde a gente tem um tabuleiro de xadrez e ele representa uma composição perfeita, a gente tem que imaginar isso para a arte, tá? E é justamente o que eu faço aqui, galera, ó. Quando eu coloco esse personagem aqui, eu estou trabalhando aqui, ó, nessa parte aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, nessa parte daqui eu estou trabalhando branco, nessa parte daqui eu estou trabalhando preto. Você entende? É muito sutil, não é tão claro e tão objetivo para uma criança de 2 anos de idade entender, de 3 anos de idade entender que é o tabuleiro de xadrez. Mas é isso que eu estou fazendo, ó. Aqui está branco, aqui está preto. Então eu soube trabalhar o elemento, essa composição de imagem de forma muito perfeita e muito harmônica nesse sentido, tá? E aí o que acontece, né? Ó, o tabuleiro de xadrez está aqui, eu vou tirar essa imagem e agora eu vou explicar o seguinte, né, o porquê que eu coloquei esse personagem todo numa silhueta mais preta. Quando eu for desenhar ele vai ter que ter uma separação desse fundo, porque se você desenhar tudo com a mesma sem separar esses elementos, sabe, você não consegue compor a cena, né? Então por isso que eu procurei deixar a silhueta dele preta, e mesmo assim, não importa, mesmo que o personagem aqui ele vá ter 1 milhão de detalhezinhos, que não tenha nada de sombra nele, mas imagina que a iluminação que eu quero colocar ela toda na casa, você entende? E vamos supor que a iluminação aqui no personagem, ela vai pegar muito pouco, ela vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Ó, ela pegaria aqui, ó, se a iluminação, né, ela pegaria toda essa parte dele aqui, ó, e aí eu conseguiria destacar o personagem, né, mas, enfim, eu quero explicar para vocês o seguinte, né, por que a gente trabalha, ó, essa blocagem do xadrez, eu apliquei ela nessa própria cena aqui, galera, é o seguinte, ó, quando eu tiro esse elemento aqui, é a mesma coisa que acontece, ó, eu trabalhei aqui de forma que, ó, aqui em cima, ó, isso aqui, ó, aqui eu tenho um blocão, tá? E aqui seria o bloco preto, certo? E aqui o bloco branco, você entende? Mesmo assim, mesmo trabalhando aqui, utilizando 6 blocos, deixando só 6 blocos
em branco, eu tenho ainda assim composição, e muito bem trabalhada, muito bem equilibrada. Por quê, galera? Por que está muito bem equilibrada? Eu vou explicar, ó. Porque a gente está trabalhando isso aqui, ó, nessa regra aqui, ó, eu coloquei essa divisão aqui, ó, nessa linha aqui, ó, exatamente nessa linha, tá? E não foi de forma desproposital, foi de forma intuitiva. Você entende? Porque eu estou trabalhando os terços. Quando a gente utiliza dessa forma, a gente está trabalhando toda a proporção da imagem, sabe? Porque ela está dividida em 9 partes, entende? Ela está dividida nessas partes aqui, ó. Entende? Então assim, eu estou trabalhando de forma proporcional. Que ainda assim, que se eu fechasse tudo, por exemplo, vamos supor que eu quisesse fechar tudo aqui, ó. Eu sei que é meio complicado, de repente, talvez entender isso. Ó, que eu fizesse isso aqui, ó, que eu quisesse fechar tudo de preto e ainda assim deixasse esse bloco aqui branco, eu estou trabalhando de certa forma a composição, sabe? Eu não estou deixando tudo chapado, sabe, de vermelho, né? De preto no caso, sabe? É diferente. Eu estou trabalhando a composição, onde eu poderia trabalhar todo o elemento aqui. Aqui basicamente a gente já não tem esse contraste de composição. Por quê? Porque eu fechei toda a cena. Seria basicamente se eu enchesse tudo de detalhe e não fosse trabalhando esses planos separados, cada um na sua layer, cada um na sua camada, entende? Então é muito mais fácil assim. Então por que eu fiz o cenário aqui, ó, nessa blocagem, como eu falei, né? Por que o cenário está desenhado exatamente dessa forma, né? Peraí que eu tô com uma dificuldade aqui de... Ó, eu trabalhei aqui nessa forma e esse daqui eu deixei tudo aqui no branco, beleza? Por isso, né? Porque eu estou utilizando ao meu benefício a regra dos terços, sabe? Eu estou trabalhando de forma que a imagem como um todo ela vai ter que funcionar dessa forma, sabe? É por isso que eu falei, por isso que eu coloquei o ponto de fuga aqui, você entende? Por isso que eu coloquei todo o background e a floresta aqui, por isso que todo o chão, né, ele está desenhado aqui, ó, você entende? Porque tudo é pensado e eu consigo me orientar muito melhor simplesmente, galera, colocando essa gradezinha aqui, tá? Essa gradezinha aqui ela faz milagre, entendeu? No processo final do trabalho. Então é isso, regra dos terços de forma prática e explicada, da forma que eu utilizo é assim, tá? Você pode utilizar para N outras coisas, entende? Ó, eu vou dar mais um exemplo aqui agora. Aí, ó, a gente volta com a casa. Tá vendo, ó? Pra vocês entenderem. Tá? Mais uma vez, eu vou ser bem contundente nisso, que eu quero que fique bem... que vocês aprendam, vocês... entendi, sabe? Essa é a pegada, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho o preto, certo? O branco. E aí, quando eu jogo o cenário, eu tenho o preto lá atrás, tudo, o branco, e eu tenho vocês veem que a casa, ela ganha totalmente, assim, ela se sobressai. Vocês estão entendendo? Né? Olha como é que eu consegui trabalhar de certa forma nessa imagem, a gente conseguiu trabalhar que a casa, ela se sobressai, ela se destaca. Entende? Porque eu estou utilizando essa regra do tabuleiro de xadrez, né? Do preto lá atrás, do branco na frente, e aí, sabendo, ó, e eu coloquei um outro tom aqui, no chão, mas para vocês verem que ainda assim a gente consegue ver a separação. Por quê? Porque onde que a casa ela tá basicamente começando, ó, ela tá começando nessa linha aqui, galera, ó. Ela tá começando nessa linha aqui, ó. E isso o nosso cérebro ele vai entender ele de forma mais harmônica. Vamos supor que agora que de repente eu quisesse colocar casa aqui, ver aqui um pouquinho mais pra cima, não importa, assim, ó, como eu falei, né, aqui agora que já não tem muito mais o que mexer, porque tá vendo? Eu não preciso mexer, porque de certa forma a porta que eu coloquei ela tá no lugar certo, tá vendo, ó, eu posso mexer ela aqui, ó, tá vendo, ó, olha como é que perde, né, como é que você desequilibra todo o desenho se você colocar assim em outro lugar, tá vendo, ó? Olha como é que desequilibra todo o desenho. Ainda assim, aqui ainda estaria mais harmônico, tá? Porque onde eu coloquei a porta, ó? Eu coloquei a porta no meio da nossa regra dos terços. Entendeu? Olha só isso. Né? Agora, como eu falei, não é o intuito. A gente quer uma cena mais dinâmica. Tá vendo? Mas ó, se eu tirar aqui, olha como é que funciona bem isso aqui. Tá vendo? Ó? Funciona bem de certa forma, certo? Eu tirei aqui, ó, mas a imagem ela tá no centro, ela tá simetricamente no centro da folha, entendeu?
Então isso funciona muito bem também. Só para vocês terem um exemplo de como que funciona a regra dos terços, tá? E aí, né, como eu falei, o nosso personagem ele vai estar aqui, tá? Ou ele vai estar aqui, beleza? Né, das duas formas, essa forma aqui eu acho que fica mais dramático, né? Fica aquela coisa mais cinematográfica, né? Dá mais mistério ainda, né? O do personagem chegando, né? Só a silhueta dele e lá atrás a casa ali, enfim, o objetivo, né? O storytelling da cena está sendo contado muito bem aqui. Então é isso, tá? Então bom, essas eram as considerações que eu queria fazer hoje sobre regra dos terços. Eu vou finalizar essa arte aqui porque eu estou super empolgado para fazer ela. Como eu falei, o jogo é incrível, o jogo é maravilhoso. Inclusive, todo o Resident Evil ele é muito embasado num jogo que chama Evil Dead, né? No jogo não, num filme que chama Evil Dead, né? Que tem agora o Evil Dead Rise e tá nos cinemas, sabe? Eu gosto muito de filme de terror, galera, sabe? Eu não sei por que eu gosto tanto, mas acho que tem muito a ver com a infância. Que eu me lembro que na época da locadora eu ia alugar esses filmes sabe? Eu me lembro que onde eu morava tinha uma locadora e final de semana o rolê que a gente tinha na época era esse, era assistir filme e ir na locadora pegar um filme, e a gente tinha uma coisa que a gente gostava de assistir, filme que chamava Demons e o Evil Dead, né? Isso. E é só filme de terror, eu e meu irmão a gente pirava nessas coisas. E cara, quando a gente jogou Resident Evil 1 pela primeira vez no Play 1, explodiu a nossa mente, porque o Resident Evil, claramente ele pega muita referência de Evil Dead, ainda mais agora nesse Resident Evil 4, onde tem o lance da cabana, sabe? A cabana, né? Tem até uma síndrome que chama Síndrome da Cabana, entendeu? Que é uma síndrome de isolamento, sabe? Se você ficar muito tempo no lugar isolado, você começa a ficar meio maluco. Enfim, muita coisa maluca interessante aí. Mas é basicamente assim, né? Por que eu gosto, assim, por que eu escolhi trabalhar com esse tema, por que eu tô trazendo esse tema do game do Resident Evil? Por conta disso, porque é algo que na minha infância eu consumia bastante, filme de terror, e coincidentemente ou não, o Resident Evil ele pega muita referência de Evil Dead e traz isso tudo pro game, sabe? Então ele trabalha muito com coisas que são clássicos, né? E o porquê que Resident Evil 4 ele é um sucesso e ele funciona tão bem, galera? Ele funciona bem porque ele trabalha justamente com um clássico, que é um príncipe resgatando uma princesa, né? É muito simples, num castelo, tudo ali. Então, isso é a prova de que os clássicos eles não morrem por isso, porque é sempre agradável, é sempre bom a gente estar revisitando essas histórias, mesmo que contadas para os tempos modernos, para os tempos atuais, sabe? Então eu acho isso muito bacana, era o conteúdo que eu queria trazer aqui pro canal. E assim, galera, se esse conteúdo foi relevante, se vocês conseguiram entender, aprender, falar, não, né, deixa o like, compartilha o vídeo, né, tudo isso daí, se inscreve no canal, tá? A outra arte do The Last of Us, eu tô deixando ela já, basicamente, tá quase pronta, tá? E essa daqui também, essa aqui eu vou finalizar, eu vou trazer o segundo processo dela, né? Aqui foi só o esboço, tá? Aqui a gente foi só um esboço que a gente fez aqui em tempo real, eu explicando para vocês como que é a construção, como que se aplica a regra dos terços. Então essa aqui é só a entrada mesmo, tá? Eu vou trazer o desenho muito mais finalizado para vocês terem uma noção. Eu tinha uma versãozinha aqui que eu estava fazendo antes de só para vocês terem uma palhinha aqui, ó. Eu tinha feito essa versãozinha aqui. Não, acho que não tá aqui não. Bom, depois eu trago ela. Acho que eu não vou. Agora vamos focar só nisso aqui mesmo, tá? Uma coisa de cada vez, não vamos perder o foco. Mas é isso, aqui hoje eu queria trazer o esboço, trazer como que eu faço essa regra de construção, de como que é o processo, né? De por que colocar o elemento e tal elemento, como que a gente utiliza a regra dos terços de forma fácil, prática. E isso, galera, assim, para todo tipo de imagem que a gente for criar, né? A regra dos terços, eu acho que ela deve ser aplicada porque funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Tem gente que não utiliza, tem gente que não precisa, tem gente que já faz tudo ali no olhômetro mesmo, admiro, né? Mas eu, depois que comecei a aplicar a regra dos terços no meu trabalho, e que não faz tanto tempo, né? Não é algo que você já nasce sabendo ali, você já sabe, não, é algo que você vai aprendendo com o tempo, né? Eu aprendi isso estudando fotografia, por exemplo, sabe? Estudando fotografia, eu vi que tinha a regra dos terços e eu falei, dá pra aplicar a regra dos terços sempre no desenho, né? Na arte que você vai criar.
É muito simples, muito objetivo. Então, para mim funciona muito bem, tá? Eu sei que não é nenhuma novidade, entendeu? Não é que eu descobri a invenção da roda, não, mas é isso. Então, galera, muito obrigado a todos pela presença, tá? Como eu falei, eu vou deixar esse vídeo aqui disponível, um outro vídeo separado, onde basicamente não tem assim, onde não tem o áudio, né? Eu vou deixar só a arte mesmo pronta. Aliás, né, todo o processo da arte ali, para quem de repente não se incomodou de repente com a ventoinha da minha máquina aqui, da minha mesa, ou se incomodou com algum outro barulho, ficou muito, ou de repente até mesmo eu falando, né, galera, pode ser que tenha, né, prefira ver o conteúdo só sem eu estar falando, então eu também, né, eu acho que é normal, acho que é melhor ter essa opção do que não ter, né, então eu vou deixar outra versão da arte, sem eu estar falando, só com uma musiquinha ali e tal, todo o processo, para vocês irem acompanhando toda essa construção, beleza? É isso, tá? Muito obrigado a todos pela atenção, tá? E se cuidem e até a próxima.